Bom, pessoal, a gente agora vai começar o decreto número 46.644 de 6/11/2014. É provável que esteja na sua prova porque dispõe sobre o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual. Você não faz parte dessa alta administração, não, tá? É triste dizer isso para você. Você faz parte, você é um agente público. Um agente público. Então, brincadeiras à parte, é o seguinte: lei novinha, tirada da Assembleia, vou até deixei aqui para deixar claro. Se você quer uma lei estadual, quer uma fonte segura, vai no site da Assembleia aqui, ó. Olha aí, apareceu para você, ó, www.almg.gov.br. Tirada, ó, 23/7, 12h19 da tarde, tava à toa mesmo. Falei, nada para fazer? Vou lhe tirar uma lei, vou tirar um decretozinho ali do site da Assembleia Legislativa. Brincadeira, tá? Eu tô aqui trabalhando firme, firme e forte para conseguir aprovações dessas pessoas que eu gosto tanto no nosso querido concurso da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais 2024. Pelo menos o edital será em 2024. A prova a gente não sabe, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber que as questões desse código de conduta ética são fáceis, tá? São fáceis, consideradas fáceis. Significa então que você tem que acertar, porque se você não acertar, o seu concorrente vai. Então, sim, errar questão difícil no concurso, ok, faz parte, ela é difícil. Agora, questão de código de conduta ética, não. É fácil. Se você erra a questão fácil, a maioria acerta, você dança. Você fica atrás. Mas eu passei. Passou, mas ficou lá atrás. Fica ativo. O negócio é passar e passar lá em cima. Questões fáceis, primeira coisa que você precisa saber, mas há sim anotações a serem feitas. Vamos lá. O Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual, eu acho um absurdo isso aqui, mas tudo bem. Instituído pelo Decreto 43 de 43.673 de dezembro de 2003, disciplinado pelo outro Decreto 43.885 de outubro de 2004, passa a denominar-se Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual e a reger-se pelas normas estabelecidas nesse decreto. Aqui a gente vai tratar da conduta que você precisa ter na repartição pública. Nada mais que isso. É intuitivo até, né? Se você não é um mau caráter, e você não é, eu sei que você não é, só de estar aqui assistindo esse vídeo, você não vai errar a questão disso aqui, porque é bem intuitivo, tá? O Código de Conduta Ética do agente da alta administração estadual é um instrumento de... isso aqui é interessante. O Código de Conduta Ética ele é um instrumento de orientação e fortalecimento da conduta ética. Ele não é para punição, não. A prova pode colocar que ele é feito para punição. Não. Ele é feito para orientação e fortalecimento da consciência ética, não é conduta ética, não. Do agente público estadual, né? Para com as pessoas e, óbvio, para com os instrumentos, o patrimônio público. Fique atento a isso. Orientação e fortalecimento da consciência ética. Não é punição. Esse decreto não é para punir, embora há sanções previstas aqui. Parágrafo único. No texto desse decreto equivalem-se as expressões Código de Conduta Ética do agente público, da alta administração e Código de Ética. Por quê? Fica chato. Toda hora que você precisa falar, você fala esse nomezão aqui. Para quê? Código de Ética. Pronto, nós estamos estudando o código de ética. A partir de agora, eu também só vou falar código de ética. Se o próprio texto do decreto está dizendo que tanto faz uma coisa com a outra, não vai ser eu que vou ficar aqui, blá blá blá, né? Artigo 3º, para fins deste código de ética, considera-se agente público. O que é agente público para o código de ética? Para esse decreto 46.664. Eita, baguncei. Vamos lá. Nesse código de ética, agente público é todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública em órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta do Poder Executivo ou estadual, inclusive os integrantes da alta administração do Poder Público Estadual, de que trata o capítulo 2 do título 4 deste Código de Ética.
Então, vamos lá. Para fins desse texto, tudo isso aqui, ó, todo agente público que exerça, ainda que transitoriamente, pode acontecer. E sem remuneração, acontece. Ah, mas servidor, todos têm remuneração, professor. Não, ele não, alguns casos nem é uma questão de serviço, servidor, é uma questão de serviço extraordinário, extraoficial, sei lá, tô falando besteira aqui. Não é besteira, eu tô falando coisas aqui que eu não consigo explicar. Mas eu vou dar exemplo. Com exemplo fica mais fácil. Eu trabalho todo de 2 em 2 anos para o serviço do TSE. Eu sou um mesário. Eu recebo por ser mesário? Não. Mas eu sou um servidor público naquele momento? Sim. Eu estou exercendo o cargo público. Eu estou exercendo a função pública. Entendeu? Porque que até o sem remuneração pode acontecer? É isso. Todo mundo, então, que está ingressado temporariamente ou permanentemente na administração pública é considerado agente público, tá bom? Todos. E aí tem uma coisa importante que eu não falei na 869, mas se você. É um detalhe que você não pode esquecer. Se você já viu os vídeos da 869 e tá vendo esse aqui também, você vai lembrar. Aqui, inclusive, empregado público é considerado um agente público, tá bom? Porque tá deixando claro aqui, ó. Emprego ou função pública em órgão ou entidade da administração pública direta, indireta do Poder Executivo Estadual, inclusive todo mundo. Aí pode ser esse pessoal das empresas públicas também, emprego público. Por que que eu estou dizendo que é um adendo que eu preciso fazer? Um adendo não, um detalhe que eu preciso colocar com relação a 869, o Código de Código dos Servidores Civis de Minas Gerais, a Lei 869 de 1952, lá atrás. Leva isso para outra lei lá. Lá não trata dos empregados públicos, tá? Lá quando fala assim, o que é funcionário público? Funcionário público, o cargo, por exemplo. Lá não trata dos empregados públicos. Aqui trata de todo mundo. Então, nesse código de ética, todo agente público é todo mundo que atua na administração pública, todo mundo, inclusive empregados públicos. Lá na 869, empregado público não. Repete comigo aqui, para você não errar. Na 869 não existe empregado público. Não trata de empregado público, tá bom? Agora aqui trata. Vamos embora. E lá também não trata dos militares, não. Aqui também não. Vamos lá. O parágrafo único. O agente público deve prestar compromisso solene de acatamento e observância ao código desse código de ética, ao disposto nesse código de ética em formulário próprio estabelecido pelo Conselho de Ética Pública, o CONSET. A gente vai entender o que é o CONSET, tá? Existe o CONSET e a gente vai trabalhar nisso mais à frente. É o seguinte, toda vez que você entra na administração pública, você, por exemplo, tá lá, vai tomar posse. Você está prestando compromisso solene de acatamento e observância a esse código de ética. É automático, tá bom? Você precisa obedecer o que está prescrito aqui nesse código de ética, porque a conduta ética é um dos pilares da administração pública e você, como servidor público, precisa ter uma conduta ética, tá bom? As condutas elencadas nesse código de ética, ainda que tenham descrição idêntica de outros estatutos, com eles não concorrem nem se confundem. Cada estatuto é um estatuto, tá bom? Mesmo que seja parecido com o estatuto do magistério de outro lugar, o estatuto federal de alguma coisa, não importa. Cada estatuto é um estatuto. O que vai cair na sua prova é o que rege aqui. Embora no seu caso você não vai ler nenhum outro estatuto de outro estado, nenhum outro estatuto federal, não. Tá bom? É esse aqui, o de ética e o dos funcionários públicos de Minas Gerais, que é a 862. Inclusive, há uma diferença. Aqui vamos deixar claro, o estatuto, o código de ética, que é esse documento, é um decreto. Já o ex-estatuto dos funcionários públicos civis de Minas Gerais, que é a 869, é uma lei. Há essa diferença. Esse código, então, não impede a criação e existência de códigos de éticas específicos, desde que estes não contrariem o disposto nesse decreto. Então, você pode criar
código de ética do magistério, do judiciário, vários outros, mas desde que estes não firam o que está escrito nesse decreto aqui. As atividades de divulgação e orientação sobre conduta ética do poder público estadual são de competência do CONSET. Ó, já ouviu o CONSET 2 vezes, né? Pois é, você vai precisar saber o que é mais à frente. E das comissões de ética existentes, também comissões de ética. Você vai saber a diferença de uma coisa e da outra. Existentes em cada órgão ou entidade, segundo as disposições constantes deste Código de Ética e das deliberações do CONSET. Você vai entender que há, sim, uma separação muito nítida nesse texto do que é alta administração e do que é a ralé, quer dizer, do que é o agente público. Nós estamos no grupo dos agentes públicos. Alta administração, portanto, o que rege, vamos colocar assim, a instituição que fiscaliza, não vou dizer fiscaliza, mas orienta, até porque esse código de ética é para orientar e fortalecer a ética profissional, né? O que orienta o pessoal da baixa administração, na verdade, os agentes em geral, é diferente do que orienta a alta administração. É uma coisa de louco. Vamos para frente. Não estou aqui para fazer crítica, não. Aqui, o artigo 7º. Aqui sim, é questão fácil, mas é muito cobrada. A conduta do agente público, integrante da administração pública e do poder público estadual, deve reger-se pelos seguintes princípios. Eu já falei muito bem para vocês que a banca chega brilhar os olhinhos quando vê a palavra princípio. Por quê? É muito fácil cobrar coisa de princípio. Você coloca lá, coloca um rolzinho, coloca umas palavrinhas nada a ver e cobra das pessoas. Quem leu acerta, quem leu com atenção acerta, quem não leu dança. Então vamos lá, quais princípios são que regem, né, a administração pública, a conduta do agente público? Boa-fé, honestidade, fidelidade ao interesse público, impessoalidade, fica atento, impessoalidade, não é pessoalidade, que eles costumam trocar, colocar pessoalidade, dignidade, decoro, decoro é ser uma pessoa, dignidade você sabe muito bem, não precisa explicar, mas decoro, para quem não sabe, é a conduta decorosa, uma conduta compatível com, com a atenção pública, educada, honesta, é isso. Decoro é isso. No exercício de suas funções, lealdade às instituições, né? A fidelidade ao interesse público sempre, a impessoalidade nem precisava, é um dos meios de ter essa fidelidade ao interesse público, lealdade às instituições, cortesia, transparência, seus atos têm que ser transparentes, todo mundo tem que ficar sabendo o que, é que você faz, eficiência, presteza e tempestividade. Olha aqui mais uma pegadinha de prova. A única coisa que os bonitões costumam fazer é trocar presteza e intempestividade. Aí aquele desatento coloca que sim, nossa, certinho, tem que ter presteza e intempestividade. Não, é tempestividade, tá bom? Tempestividade. Que significa que você vai fazer as coisas no tempo certo, né? Ficar enrolando, não, tá? Seu diário tá aí, ó, 2 semanas atrasado, coisa feia, não pode. E você, o pai chegou lá para brigar com você, você tem que ter presteza, né? Você se presta a recebê-lo imediatamente. E o seu diário, por favor, tempestividade na nos registros do seu diário. Tô de olho, hein? Agora eu posso até falar, não, tô brincando. Por enquanto ainda não. Respeita a hierarquia administrativa, você tem que respeitar seu chefe, tá? Assiduidade, que é não ficar chegando, atrasando, quer dizer, atrasando não, não ficar faltando, tá? Fica faltando serviço não, que é feio. Inclusive, um dos critérios, a pontualidade também, para derrubar você no estágio probatório é isso, assiduidade. Fica faltando muito. São critérios, inclusive, objetivos. Tem um número de faltas ali que te derruba. Você não fica ativo, não. Pontualidade, tem um horário certinho para chegar e também para sair. Cuidado e respeito no trato com as pessoas, subordinados, superiores e colegas. Você tem que ter respeito com todo mundo. Respeito à dignidade da pessoa humana. Então, gente, vai me desculpar, né? Se você errar uma questão disso aqui, vai me desculpar. Você tá merecendo apanhar. De, 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 de- Não, apanhar também não. Apanhar é feio. Mas sei lá, pelo menos com pena de ganso. Tem que apanhar de alguma coisa. Pena de ganso.
que aí não dói. Direitos e garantias no ambiente do trabalho. Eu falei para você, são coisas bem fáceis. Não pode errar a questão de, nossa, código de ética, não pode errar, não. Quais são os direitos e garantias do ambiente de trabalho? Como resultantes da conduta ética de que deve imperar no ambiente de trabalho e suas relações interpessoais, são direitos e garantias do agente público, igualdade de acesso e oportunidade de crescimento intelectual e profissional em sua respectiva carreira. Todo mundo tem que ter a mesma igualdade para crescer ali dentro, né, gente? A não, a não ser que se apronta demais. Aí, sim, a igualdade está ali, mas você não quis, né? Outro direito do agente público, ó, liberdade de manifestação, observado sempre o respeito à imagem da instituição e dos demais agentes. Você pode fazer manifestação de injustiça, essa coisa toda, mas respeitando a imagem da instituição e, obviamente, dos seus colegas. Igual, você não precisa, ó, vamos deixar claro, o código de ética não manda você gostar do coleguinha, não, tá? Você vai ver que não manda, mas manda respeitar. E não manda você gostar da instituição que você trabalha também não, mas manda respeitar. Simples assim. Você trabalha na escola, você detesta todo mundo lá dentro, um monte de cobra no seu ponto de vista, é, e não gosta daquele ambiente, não gosta de nada ali. Não importa, você está trabalhando ali, respeite tanto os seus colegas, não pode ter conduta indecorosa, que é muito feio, né? Ainda mais dentro de escola. Oxe, não pode. O Código de Conduta Ética rechaça isso. Outra coisa, a instituição não pode sair de lá falando mal da escola, falando mal daquela instituição, seja ela qual for. Qualquer instituição pública, tá? A escola é só um exemplo, porque esse estudo aqui é para professores, o pessoal que vai atuar nas escolas. A igualdade e oportunidade, eu falei, nos sistemas de aferição, avaliação e reconhecimento de desempenho. Então, tem um instituto. Instituto é modo de falar, tá? Tem uma galera lá que faz a sua avaliação de desempenho. Então, todo mundo tem que ser tratado com igualdade. Manifestação sobre os fatos, é tudo direito do servidor, tá? Aqui chamado de agente público. Manifestação sobre os fatos que possam prejudicar o seu desempenho, reputação. Vamos supor que tem alguém tentando puxar seu tapete, você tem direito de manifestar contra, mesmo que seja o chefe, você não vai manifestar para ele, você vai manifestar para outra pessoa, o chefe do chefe. E se o chefe do chefe estiver junto com ele, aí do chefe do chefe do chefe. Sigilo, a informação de ordem pessoal, você tem direito a isso. Atuação e defesa legítima do seu interesse ou direito, tá? Você tem direito à defesa ali, claro. Ciência do teor, todo mundo pode, tá? Atuar em defesa legítima do seu interesse ali dentro da instituição ou direito. Pode abrir mão do direito. Todo mundo tem, do mesmo jeito que você tem direito de lutar pelo seu direito, olha só, você tem direito de abrir mão do seu direito, tá? Então, você pode lutar por ele, assim como você pode abrir mão dele também. A ciência do teor da acusação e vista dos autos quando estiver sendo investigado, tá? Se você estiver sendo acusado, vamos supor, é o PAD lá que nós comentamos lá. Tem um ponto do PAD que ele é sigiloso, que é, chamamos de inquérito. O inquérito é sigiloso. Você fica lá voando sem saber o que está acontecendo. Mas assim que o inquérito termina, você tem que ser comunicado que está sendo acusado, tá bom? Mesmo tendo aprontado feio. Mas você tem que ter ciência do teor dessa acusação e vista dos autos. Aí que você vai analisar tudo que foi colocado ali. Aí falou assim, ó, ele rouba é, todinho na cantina, todo dia. Aí você olha assim, poxa, mas eu nem entro na cantina. Na cozinha, vamos colocar na cozinha. Eu nem entro na cozinha, como é que pode ele me acusar disso, gente? Eu preciso me defender, ué. Entendeu? Tem que ter ciência. Capítulo 3 dos deveres. Agora nós vamos falar dos deveres. Até agora falamos dos direitos. Você tem direito àquilo tudo. Não é possível que você vai precisar anotar aquilo lá, né? Não, mas vai que, né? Você tá com medo da prova ser maldosa. Aí fica por sua conta. Dos deveres agora. As suas obrigações. São deveres éticos fundamentais do agente público agir com lealdade e boa-fé. Claro. Você tem que agir com lealdade e boa-fé. Você tem a obrigação de ser justo e honesto no desempenho de suas funções e no relacionamento com subordinados, com colegas, superiores, hierárquicos, parceiros, patrocinadores e usuários do serviço. Tem que ser, ué, justo e honesto com todo mundo. Observar os princípios e valores da ética pública, é sua obrigação. Atender prontamente, lembra da tempestividade e da presteza lá? Atender prontamente às questões que lhe forem encaminhadas. Ser ágil na prestação de conta das suas atividades, tá vendo?
Isso aqui é eficiência, por isso que está lá no princípio, uma coisa está ligada, é só você pensar um pouquinho. Aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público, você tem que aprender a melhorar, se você não sabe nem falar com os outros, você é um ignorante, você tem que aprender, aperfeiçoar esse processo de comunicação aqui, ó, e contato com o público, claro. Até porque você é um agente público, você trabalha basicamente para o público, para o bem do serviço público, do interesse público. Praticar a cortesia e a urbanidade, tá? Sempre cortês, sempre educado, respeitar a capacidade e as limitações individuais de colega. Seu colega é um pouquinho mais devagar que você não pode ficar esculachando ele, é feio, tá? Muito feio. E também dos usuários, vai que chega um usuário lá meio, né, devagarzinho assim, com os pensamentos, você não pode brigar com ele, ô, moleza! Não, olha lá, presta atenção nas coisas. Sem preconceito, tá? Não vai ficar com preconceito, não, muito feio. Distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, preferência política, posição social e outras formas de discriminação, tá? Discriminação nenhuma, nem por gênero, nem por nada. Você deixa ser chato, tá? Não pode. Tudo é proibido pra você. Então, você tem que praticar essa cortesia aqui, ó. Sempre. Você não pode ter preconceito, não. Nunca. Cortesia e urbanidade com todo mundo ali, ó. Claro que você não vai aceitar, né, certas coisas, mas ainda assim, você tem que ser urbano e respeitoso. É, representar contra ato. Eu vou voltar aqui, faço questão. Tem gente que fala assim, não, vamos supor, a questão da prova. Praticar cortesia e urbanidade e respeitar a capacidade e limitações individuais dos colegas de trabalho dos usuários do serviço público. É, realmente, o outro é devagarzinho, mas eu tenho que respeitar. Sem preconceito de raça, sexo, nacionalidade, nanana, salvo se for agredido verbalmente. Não, não tem exceção aqui não. Você tem que praticar cortesia e urbanidade. Ah, mas ele me agrediu. Aí, só porque ele te agrediu, você vai xingar ele todo, esculachar, brigar, dar tapa na cara. Não, você é um agente público. Você não vai apanhar, obviamente, e se alguém for te agredir verbalmente, você não vai aceitar, mas você vai repreender essa pessoa com firmeza, por que não? Mas sem baixaria, porque senão você perde seu direito todo, tá bom? Você é um agente público, você é um representante do Estado. Quem tá falando ali não é você, é o Estado. Então, se você xinga o cara, a mãe dele, a avó dele, a terceira geração dele, manda ele tomar café cru, essas coisas todas, você perdeu todo o seu direito, mesmo tendo sido agredido verbalmente e da primeira vez. Há uma situação, agressão física, aí não tem o que fazer, né? E é partir para dentro mesmo. Aí é legítima defesa. Mas fora isso, se você ainda tem, mas tem que tomar cuidado, porque se houver uma investigação de que você o provocou, dá ruim para você. Continuando, você tem a obrigação, né, de representar contra os atos que contrariam as normas desse código de ética. Você vê alguém fazendo coisa errada, tudo isso aqui que não pode estar vendo, você tem que fazer uma representação. Do contrário, você é omisso, conivente, dependendo da situação, ele te chama de cúmplice de coisa errada. Pensa o problemão que está arrumando. Resistir às pressões superiores e hierárquicos, contratantes, interessados e outros que visem obter favores, benesses ou vantagens ilegais ou imorais, denunciando sua prática. Então, é sua obrigação resistir a essas pressões que vêm de outras pessoas, inclusive superiores. Lembra disso? Você tem a obrigação de obedecer às ordens dos seus superiores, salvo se estas se mostrarem ilegais, tá? Se elas são ilegais, você não vai obedecer. Aí você vai resistir a essas pressões. Por isso que existe a estabilidade, né? Você não pode ser mandado embora por resistir pressão de superiores, hierárquicos, contratantes, gente da grana, você entendeu? Para fazer coisa errada. Coisas benesses, favores, vantagens ilegais ou imorais. E ainda, além de resistir, você tem que denunciar essa galera. É o seu dever. A estabilidade te dá essa tranquilidade para fazer isso, se você quiser. O ideal é que faça. O ideal não. O decreto tá mandando que faça. E se você não existisse a estabilidade, igual alguns deputados por aí pregam que não tem que ter estabilidade, porque a agente público é um bicho muito folgado, que é isso, que é aquilo, o que que vai acontecer? Esses superiores aqui, ó, vão partir para cima e ninguém vai conseguir resistir a essas pressões, não. Contratante, todo mundo vai ameaçar ele de ser demitido e ele vai obedecer igual um cachorrinho. Estabilidade é muito bom.
Comunicar imediatamente aos superiores, isso tudo aqui é obrigação, tá, gente? Do servidor, aqui chamado de agente público. Comunicar imediatamente aos superiores todo ato ou fato contrário ao interesse público para providências cabíveis, participar de movimentos e estudos relacionados à melhoria dos exercícios das suas funções visando ao bem comum. Tem, tá? É obrigação sua participar desses estudos para melhorar a sua capacitação, movimentos e em prol disso. Apresentar-se ao trabalho com trajes adequados ao exercício da função. Então, assim, não dá para chegar de de calçãozinho de praia para dar aula, né? Não tá legal. Não dá para ir de mini saia, saia de couro, não é o ambiente, tá? Regatinha mostrando a metade do peito, só porque tá fazendo academia, não, para de graça. Tem que estar falando aqui, apresentar o trabalho com trajes adequados ao exercício da função. Então, não é só implicância, não. Tá aqui na norma, tá aqui no código de ética. Facilitar a atividade de fiscalização pelo órgão de controle. Se você estiver trabalhando tudo direitinho, você vai fazer isso aqui. Você só vai dificultar as atividades de fiscalização se você começar a fazer coisa errada, né? Ou você ser incompetente também, aí, né? Não é o seu caso. Nunca. Você não. Você que está me ouvindo, eu sei que você será excelente. Exercer função, poder ou autoridade, é tudo aqui é obrigação, tá, gente? Obrigação do servidor. Exercer função, poder ou autoridade de acordo com a lei e regulamentações da administração pública, sendo vedado o exercício contrário ao interesse público. Então, quando você é chefe, você tem que fazer tudo dentro do que regulamenta, dentro dos limites, dentro do interesse público. Nada é vedado, é proibido. O exercício contrário ao interesse público. Tem gente que usa o cargo dele lá de chefia, ele acha que é um poder gigante, e às vezes até é, para benesse própria, esquece do interesse público. Outra coisa proibida aqui, outra obrigação do negócio. Então, vamos lá. Você tem que exercer o cargo sem sempre obedecendo os requisitos, as regulamentações da administração pública, tá? É proibido você fazer isso, ser um chefe, usando o seu cargo para interesse que não seja o público, tá bom? Entendeu, né? Tá bom. Divulgar e estimular o cumprimento desse código de ética, também você tem a obrigação de ficar estimulando tudo que está aqui, porque é bom, né? Você tem que mostrar para as pessoas que boa fé é legal, honestidade é legal, tudo isso é legal. Agora vamos lá para as proibições das vedações. O que é proibido eita. O que é proibido ao agente público? Primeiro, utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, né? Amizades, posição e influência para obter favorecimento para si ou para outro. Chega lá, ó. Eu sou um cara que mexe com dinheiros. Vem cá, chega junto, me dá uma moral aqui que a gente faz uma gracinha. Não. O seu cargo, o seu emprego, a sua função pública é para o bem público, é para o interesse público. Agora, ficar tentando posição, vendendo a sua posição por meio ai, olha, eu posso fazer tal coisa para te beneficiar. Hoje, tentando em favorecimento para si e para outra é errado. Mas isso aqui, né? Eu não vou explicar isso não, gente. Tá doido, se eu tiver que explicar isso aqui, eu tô morto. Não eu, você. Oxi, você tem que saber que isso aqui tá errado, é proibido. Outra coisa proibida: prejudicar deliberadamente a reputação dos subordinados, colegas superiores hierárquicos ou pessoas que dele dependam. Feio mesmo, ficar atrapalhando a reputação das pessoas. Ser conveniente com erro ou infração a esse código de ética ou a código de ética da sua profissão, além de você ter que, né, proibido você ser conivente. Além de ser proibido você fazer coisa errada, é proibido você ver os outros fazendo coisa errada e não falar nada, tá? Se você foi conivente com o erro dos outros, você também tá errado. Usar de artifício para procrastinar, ué, se você quer preguiçosinho e fica subindo na embaúba aí, é muito feio, tá? Vou dormir lá, escondidinho, lá no galpão, ninguém vai lembrar de mim. Coisa feia é proibido, tá? Ou dificultar o exercício de direito de qualquer pessoa. O que é isso? O cara chega na repartição, ô, eu queria informação tal. Ah, não, tranquilo, só tô terminando aqui, meu sistema tá caindo. E tá lá jogando paciência. Poxa! Isso aí é dificultar o exercício de direito de qualquer pessoa. É muito feio ficar jogando paciência, enquanto tem que atender as pessoas. Deixar de utilizar conhecimentos, avanços técnicos, científicos ao seu alcance no desenvolvimento das suas atividades. É proibido, tá? Já que você tem que
fazer todo tipo de aperfeiçoamento para melhorar a sua capacidade, é proibido você não fazê-lo, tá? Deixar de utilizar esses conhecimentos, o avanço técnico. Ah, não, eu mexo com máquina de escrever a vida toda, não vou mexer com o computador, não quero. É proibido, você tem que se virar, aprende aí, meu filho. O mundo muda e você tem que mudar junto. Outra coisa que é proibido, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Imagina você, eu sei, o seu ex te abandonou, te chifrou, fez de tudo para você, e você é um agente público. Aí ele chega lá precisando de um direito, ele precisa tirar a segunda via da identidade dele, porque infelizmente ele perdeu a primeira e é necessário para um negócio. Aí você pensou, pá, a hora da vingança, né? Não, pode não. Você não pode deixar que perseguições da sua parte ou de parte alheia, simpatias, ou fazer o contrário, né? Burlar o sistema para agradar as pessoas, antipatias. Ah, não gosto daquela menina metida, não quero. Não, pode não. Você engole seco, mas faz o que precisa ser feito no tempo que tem que ser feito, tá? E também, obviamente, você não pode fazer nada para favorecer e nem para prejudicar o público, nem os parceiros ali, nem os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores, e nem no seu mesmo nível de hierarquia ali. Entendeu como é que funciona, né? É isso que é o princípio da impessoalidade. É não favorecer de forma ilegal aquelas pessoas que você gosta e nem prejudicar, obviamente, de forma ilegal. Prejudicar já é ilegal, né? As pessoas que você não gosta. Fique atento. Isso é o princípio da impessoalidade. Outra coisa proibida: pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, vantagem para si ou para outra pessoa, visando o cumprimento de sua atribuição ou para influenciar outro servidor. Então, você vai lá, alguém chega com um queijinho lá da roça, fala assim, ó, toma um queijinho da roça para você agilizar o meu negócio aqui. Aí você pensa assim, oba, rouba nada, tá errado, oba. Aí você vai até corta a fila para ajudar o cara por causa do queijinho que ele te deu. Fica ativo, não pode não. Proibido. Alterar ou deturpar teor de documentos. Inclusive, em situação de chefia, quando aquela pessoa que está presenteando, não só em chefia, qualquer situação, a pessoa que está presenteando, ela tem algum interesse no seu trabalho, na agilidade do seu trabalho, ou agilidade ou mesmo da forma como você presta esse trabalho, é proibido você receber esse presente. Você vai ficar sem quilos. Alterar ou deturpar teor de documento, se você alterar documento, oxi, proibidão, dá um problemão, pode não, nem alterar nem deturpar o teor dos documentos. Iludir ou tentar iludir pessoa que necessita de atendimento de serviço público. Pensa, pode iludir nem, nem o crush. Imagina, crush, sacanagem. Imagina as pessoas que precisam de serviço público. Não pode iludir, não, você tá doido. Nem incentivar isso. Desviar o agente público para atendimento direito. Ah, isso quase não acontece, né? Quase não acontece. Não pode, não, desviar o agente público. Ele tá lá trabalhando na repartição, você fala, não, vai lá, filho, eu vou te dar um extra aqui, você vai lá e alguém segura as pontas, você vai e faz outro serviço lá para mim, lá na minha fazenda. Retirar da repartição pública sem autorização legal documento, livro ou bem que pertence ao patrimônio público, não pode. Aqui nem fala salvo alguma coisa, não. Aqui fala que não pode, pronto, acabou. Lá no 869 fala que salvo com autorização expressa da chefia. Mas aqui nem assim. Você não pode tirar de jeito nenhum. Ah, não, desculpa, tá aqui, ó, sem autorização legal. Se bem que a chefia não é lei, né? Aqui é sem autorização legal, você não pode retirar da repartição livro, documento, nada que pertença ao bem público, tá? Ao patrimônio público. Outra coisa proibida: utilizar informações privilegiadas obtidas em âmbito interno do seu serviço em benefício próprio, de parentes, amigos e terceiros, né? Você tem informação privilegiada ali e vai querer se dar bem com aquilo. Não pode. Apresentar-se embriagado ou drogado para prestar serviço aí também, né? Me ajuda aí, né? Nem vou comentar. Permitir ou contribuir para a instituição que atente contra a moral, isso é proibido, honestidade ou dignidade da pessoa humana tem acesso a recursos públicos de qualquer natureza. Vamos supor que tem uma empresa lá querendo fazer parceria com o setor público. Aí você descobre, você fica sabendo que essa empresa lá, ela tem trabalho escravo, tem um monte de coisa lá, e você vai assim, não, mas vai dar lucro demais aqui para instituição, para a administração pública, eu vou fazê-lo? Proibido? Tá doido. Você sabe que tá a empresa lá atenta contra a moral, honestidade ou dignidade da pessoa humana, ela não pode ter acesso a recursos públicos se você tá ali prestando serviço, sabe do erro
e ainda faz, você tá cometendo um crime, coisa proibida isso daí. Outra coisa proibida, exercer atividade profissional antiética ou ligar seu nome a empreendimentos que atentem contra a moral pública, tá? Ah, mas a minha vida fora da empresa, não, fora da administração pública, não é da conta da administração pública. É sim. Eu falei lá no início do vídeo que você, toda ação sua é uma ação do Estado, tá? Então, a sua ação, as suas palavras, é como se o Estado tivesse falando aquilo, agindo daquela forma. E fora do serviço público, você ainda continua sendo um agente público. A sua imagem está atrelada à imagem da instituição e do Estado. Portanto, você fora da instituição tem que ter a mesma conduta ética quanto dentro da instituição. Do contrário, você está cometendo várias contravenções aqui, segundo o Código de Ética. Eu vou terminar rapidinho aqui porque já tem bastante tempo de aula. Outra coisa proibida. Então, assim, se você vai lá, você atua no setor público e fora dele, vai lá e tá lá, é dono de bordel. Desculpa, eu sei, mas não pode, porque, querendo ou não, bordel é antiético. Ah, mas a prostituição é regulamentada, não sei o quê. A prostituição é, mas o bordel não. Tá? Fica atento. Ou ligar seu nome a empreendimentos que atentem contra a moral pública. Aí seu empreendimento tá lá, fazendo coisinhas erradas, né? Tem lá ele fica, sei lá, subornando as pessoas, e o seu nomezinho tá lá envolvido e você é um agente público. Pensa, não. Você já não pode nem ser dono daquelas empresas que estão ligadas ao setor público. Agora, se você faz parte da empresa e ainda faz parte do setor público e essa empresa comete coisa errada, é como se você também estivesse cometendo coisa errada. Não pode. Outra coisa que não pode é permitir ou concorrer para que os interesses particulares prevaleçam sobre o interesse público, tá? O interesse público sempre em primeiro lugar. Particular, na verdade, nem deveria existir. Mas, como há convênios, há licitações, há tudo, então tem um interesse privado envolvido. Mas sempre, em primeiro lugar, o interesse público. Exigir submissão, outra coisa que você não pode fazer é exigir submissão, constranger ou intimidar outro agente público utilizando-se do poder que recebe em razão do cargo, emprego, função pública que ocupa. Isso aqui é para o pessoal, os chefinhos lá. Os chefinhos da vida não podem humilhar os outros, não, tá? Não pode. Exigir submissão, ó, me obedeça. O agente público sabe que precisa obedecer às ordens superiores, desde que não sejam ilegais. Então você não precisa ficar em cima, me obedeça. Não. Você não pode constranger ou intimidar a agente público. Então, fiquem atentos aí quando vocês virarem chefinhos, para não constranger as pessoas, principalmente em grupo de WhatsApp, hein? Até porque é uma prova que você cria contra você mesmo. Fica mais ativo para ver, não. Participar de qualquer outra atividade que possa significar conflito de interesse em relação à atividade pública que exerce. Qualquer outra que pode entrar em conflito com o que você faz. Você é um professor e vai lá e nas horas vagas quer ser um garoto de programa. Não pode, não pode. É antiético, porque é incompatível. Entendeu? Vou parar aqui. Tô falando besteira já. No final da aula eu começo a viajar, eu sei disso. Mas pelo menos você vai lembrar dessas viagens e não vai errar na prova, né? Por favor. Até a próxima, pessoal. Como eu disse, essa lei você vai gabaritar se cair uma questão. Se cair 10, você vai gabaritar todas elas. Até mais.